O filme de hoje é uma obra-prima para ninguém botar defeito. E se você já acompanha o canal aqui há um tempo, você sabe que isso é um bordão do canal. Então, quando eu falo que um filme é uma obra-prima para ninguém botar defeito, é porque você não pode perder esse filme, você tem que correr e assistir a esse filme depois do vídeo aqui, certo? E esse filme de hoje, cara, é um filme que eu sempre falo por aí quando eu vou recomendar ele, enquanto cinema nacional, para as pessoas conhecerem o cinema nacional. Eu sempre digo que ele é o filme do Martin Scorsese, não dirigido pelo Martin Scorsese. Como assim? Esse filme aqui é um filme dirigido pelo José Henrique Fonseca, que é um baita diretor, subestimado dentro do hall ali, do nicho de cinema nacional, que a galera sempre fala de filme nacional ali. Não citam esse cineasta, até porque ele tem poucos trabalhos, mas ele fez esse filme aqui que é simplesmente icônico. Nesta segunda, na Sessão Brasil, Murilo Benício é o homem do ano. Ele matou um perigoso bandido, ganhou fama de justiceiro e perdeu completamente o controle do seu destino. Arrependido de ter virado um herói? O homem do ano, com a participação de Cláudia Abreu, Jorge Doria, José Wilker, Lázaro Ramos e Wagner Moura. Nesta segunda, depois do programa do Jô, na Sessão Brasil. E por que eu digo que ele é um filme do Scorsese, não dirigido pelo Scorsese? Porque todos os elementos do icônico diretor estão presentes aqui. Se você assistir esse filme, você vai lembrar na hora de Bons Companheiros. Os elementos, o enredo do filme, o grupo de mafiosos que vai se formando ali, lembra muito os Bons Companheiros. E além disso, também lembra elementos de Cassino, Os Infiltrados e, claro, o que é mais referenciado, e se não estiver sendo referenciado, eu captei essas referências aqui, O Pagamento Final, Carlitos Way, que é o melhor filme de máfia, na minha opinião. Já fiz crítica, vídeo aqui, tá aqui em algum lugar aqui nessa tela, e também no link da descrição para você assistir essa crítica de um dos melhores filmes do De Palma. É imperdível, você tem que ver. E cara, um filme que referencia um dos melhores filmes de máfia, e o meu favorito do gênero, que é o Carlitos Way, não tem como não ser excelente. E esse é o caso de O Homem do Ano. Filmaço absoluto, o melhor filme do cinema nacional. E é sobre ele que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então, ó, se inscreve no canal se não é inscrito, para ajudar o canal a crescer. E vamos lá. E o que eu mais gosto aqui, cara, é que o Michael, ele não é um personagem típico do cinema brasileiro, pelo menos não dos filmes que eu assisti, ainda tô maratonando o cinema nacional para entender um pouco melhor. Mas quando eu vi esse filme, eu percebi uma coisa. Ele não é aquele típico herói, sabe aquela jornada do herói, tipo o Capitão Nascimento, que começa em um lugar e vai para outro, você já sabe para onde aquilo pode ir, mesmo que no final o filme mude um pouco a direção. Mas aqui nesse filme, o Michael, ele segue o oposto, sabe? Ele é um cara bom, um cara honesto, um cara honrado, mas que por conta de uma piadinha do personagem Suel, do Wagner Moura, ele despiroca de vez e sabe aquela coisa, pô, não duvida que eu vou fazer algo, porque eu vou lá e faço. Esse é o Michael, é um cara tranquilo, um cara de boa, que só quer viver a vida dele, foi lá, pintou o cabelo dele de loiro, foi muito zoado, e aí, obviamente, o Suel zoou com o cara dele, duvidou que ele poderia fazer alguma coisa, e aí ele vai lá, mata o cara. Só que tem uma coisa, o Suel é um cara que incomoda toda a região ali, ele coloca todo mundo no terror, ele saqueia, ele rouba, ele é quase que um traficante ali, quase que um malfeitor. Só que ele, na verdade, é um covarde, né? Então ele desconfia que o Michael, na verdade ele duvida, né, que o Michael possa fazer alguma coisa, o Michael vai lá e faz. E a cidade toda agradece, porque a cidade não quer mais ver o Suel ali. E a partir daí, o Michael se torna como um justiceiro, é quase que como um Frank Castle aqui. Eu sei quem eu sou. Eu não preciso da ajuda de vocês. Eu estou em pleno juízo mental e qualquer vagabundo, qualquer bandido, qualquer verme desgraçado que eu matei porque eu gosto! Eu mato vagabundo! Ordem! E eu gosto! É uma espécie de Robin Hood daquela cidade. Só que ao invés de ele roubar e dar para os pobres, ele vai roubar e vai pegar tudo pra ele. Então assim, é uma jornada do herói às avessas, porque é um filme que ele vai construindo esse personagem ao contrário. Você tem um homem bom que vai se tornando mal aos poucos, só que ele não quer ser mal, ele mata, mas ele não quer aquilo. Entretanto, ele é o herói que aquela cidade precisa, ele é um mafioso, criminoso,
que vai dominar aquela cidade. As pessoas aceitam isso porque ele mata outros criminosos, ele mata outros bandidos e ele faz parcerias com outros mafiosos, que aqui a gente tem a participação de José Wilker, Jorge Doria, grandes atores das novelas, do cinema nacional. Enfim, é um filme repleto de grandes estrelas e de atores extremamente talentosos. Então, quando eu falo que o filme ele mistura elementos dos filmes do Scorsese, é isso. Se você pegar, por exemplo, Os Bons Companheiros, você vê que o personagem do Ray Liotta tem o sonho de se tornar um mafioso. E aos poucos ele vai entrando naquele submundo do crime, vai fazendo amizade com o personagem do De Niro, fazendo amizade ali com o personagem do Joe Pesci, e por aí vai até ele se tornar realmente um grande criminoso como ele gostaria de ser. A mesma coisa é o Michael aqui em Um Homem do Ano. E cara, é sensacional a paleta de cores que o diretor usa para mostrar essa sensação de ação, de vulnerabilidade que o personagem tem, sabe? Eu acho sensacional. Então o filme ele mistura esses elementos de uma forma excepcional. E as cores do filme, essa coisa que mistura meio que um neon, um amarelado, bem chamativo, para mostrar a exuberância daquele universo. Né? O mundo da máfia, um mundo que é extremamente glamourizado, os caras usam aqueles ternos, só que aqui tem uma diferença. Diferente lá de Os Bons Companheiros, que eles usam terninho, aqui o Michael usa uma roupa, sabe, típica de como se ele fosse ali um agiota, tá ligado? Então tem essa dissonância aqui, que é um estilo que o próprio diretor coloca, que transforma esse filme aqui num filme único, sabe? A caracterização dos personagens, afinal a gente tá falando de um filme de máfia dos anos 2000. E não se engane, não é porque ele se inspira em filmes como os filmes do Scorsese que ele é igual ao genérico, não. Ele tem o seu próprio caminho, como eu falei, ele desconstrói a jornada do herói. Enquanto todo herói, ele tem um conflito, ele começa a desenvolver aquilo para matar o vilão no final, ou para vencer e chegar em algum lugar, aqui é o contrário. O Michael, ele é um cara bom, tranquilo, só que essa ação que ele tem de matar o Suel muda drasticamente a vida dele, porque ele se torna um assassino profissional, né? Ele acaba se tornando um assassino profissional com um misto de mafioso e um justiceiro ali da cidade que protege as pessoas clamam por ele. Então assim, cara, é sensacional. A mistura de gêneros desse filme é muito boa. E é claro que a melhor coisa, além da questão fotografia, direção, as sequências de ação são excepcionais, cara. Elas acontecem em alguns momentos específicos. Não é um filme de tiro, porrada em bomba como Tropa de Elite, por exemplo, mas quando acontece, meus amigos, é sensacional. Eu pensei que eu estava assistindo, por exemplo, ao filme Fogo contra Fogo, do Michael Mann. Então assim, cara, quem é fã de ação e assiste vários filmes diferentes de Rambo, John Wick, por exemplo, consegue olhar referências do universo da ação em filmes completamente diferentes, como é o caso aqui. E cara, esse filme aqui, ele não deve nada pro cinema do Scorsese ou de Hollywood. É um filmaço. E claro, você pode pensar, mas deve ter muito palavrão e muita putaria. Tem, mas é bem comedido, né? A cena de sexo, ela não é tão explícita quanto em outros filmes que a gente vê por aí no cinema nacional. O diretor, ele usa alguns close-ups, alguns elementos, né? Alguns efeitos de câmera que não deixa a cena de sexo tão cheia de putaria. É arte, sabe? Você vai entender do que eu tô falando quando você for assistir o filme, tá? E agora, vamos falar do que é mais eletrizante nesse filme, que são as atuações. O Murilo Benício, cara, tá sensacional aqui. Acho que esse é o melhor papel da carreira dele, junto com o Animal Cordial, que ele fez em 2018, que eu vou trazer em breve aqui no canal. Aliás, comenta aqui se você quer esse filme ou outros filmes nacionais aqui no canal. E cara, uma das coisas mais fodas nesse filme, além da atuação do Murilo Benício, é a forma como o diretor trabalha a atuação do Murilo Benício. Ele foca, assim, sabe, tem um close-up o tempo inteiro na cara dele, focando no drama do personagem, no quanto que ele tá sofrendo, ele sente a angústia do que ele tá fazendo, sabe? Ele é um herói errático, é um herói justificado, mas que ao mesmo tempo ele não queria ser o herói, ele só queria se livrar do Suel. Mas ele acabou se colocando automaticamente no papel de herói, porque a cidade colocou ele nesse papel. Então, a partir dali começa uma angústia, uma depressão, ele não quer viver naquele universo, ele não quer matar pessoas, mas ele é obrigado, caso contrário, ele vai se ferrar, afinal ele já fez acordo com os mafiosos, não é mesmo? Então assim, tem toda uma complexidade, uma camada, uma atuação excepcional. Então assim, cara, ó, esquece Tufão,
Esquece Avenida Brasil, esquece Chocolate com Pimenta, esquece novela. Isso aqui é Murilo Benício de verdade. Um baita de um ator muito foda. E esse filme aqui prova a qualidade dele como diretor, cara. Não tem como você olhar pra esse filme e não dizer uma das melhores atuações do cinema nacional. Ele não deve nada pra Wagner Moura, pra ninguém, nenhum desses outros atores que a gente conhece por aí do cinema nacional, porque ele é muito foda. A alma desse filme é ele. E sim, cara, eu posso dizer que ele é o Ryan Gosling brasileiro, tá ligado? Esse filme aqui, ele mistura elementos como ação, drama, gangster de uma forma excepcional, que além de Os Bons Companheiros, você vai lembrar também do filme Drive, do Ryan Gosling. Sim, cara, se você gostou daquele filme, você vai adorar O Homem do Ano, porque é um filmaço. E uma coisa que também é interessante de pontuar aqui é a relação que ele tem com o porquinho. Sim, e aqui a gente pode pegar um pouco de John Wick. Ok, o filme é de 2003, não tem nada a ver de John Wick com John Wick, mas se você pescar, cara, referência é foda, referência é importante. É por isso que é importante você assistir o máximo possível de filmes que você puder. Porque não tem como você assistir esse filme e não lembrar de John Wick, cara. Porque a conexão emocional que o Michael tem com o porquinho que ele ganha da mãe dele, que morre, é sensacional. Porque assim, se alguém mexer com aquele porquinho, ele vai ficar puto e vai matar. E é exatamente o que acontece aqui. Eu não vou dar spoiler, porque eu quero que você assista esse filme. Você precisa assistir esse filme. Tem que assistir, cara. Não tem como. Então assim, já digo logo pra você. Se você é fã de máfia, ação, se é fã de Scorsese, se é fã do Ryan Gosling, se é fã de John Wick, assista esse filme. Óbvio que aqui não tem aquelas sequências de ação hiper estilizadas de John Wick ou dos filmes americanos. Então tem ali, obviamente, uma limitação por conta que a gente está no Brasil, não dá pra fazer esse tipo de cena aqui. Mas dentro do orçamento limitado que o diretor tem pra trabalhar, ele faz uma obra-prima de ação. Uma obra-prima de gangster, cara. E o grande... Cara, não, assim, eu não tenho palavras. Eu fico assim, ó, esse filme é do caralho. É o melhor filme do cinema nacional, não tem como. E claro, a gente tem que prestigiar também o outro dueto desse filme aqui, que é a Natália Laje e a Cláudia Abreu. Sensacionais. Eu sempre achei a Natália Laje uma atriz subestimada. Mas a personagem que ela faz aqui nesse filme é simplesmente genial. Ela tem uma versatilidade no olhar. Ela tem, sabe, aquela coisa que ela parece ser uma mulher traiçoeira, mas ao mesmo tempo a única coisa que ela quer é amar o Michael. Então assim, a interpretação da Natália Laje é sensacional. E a Cláudia Abreu, cara, é a Cláudia Abreu, sabe? Quem é fã de novela, por exemplo, vai saber que ela é uma baita de uma atriz, né? Ela fez a Laura de Celebridade, por exemplo. Mas aqui ela tá completamente diferente. Ela é uma mulher boa, ela é uma ex-prostituta, o Michael casa com ela. Na questão de ser uma família, eles querem ter um filho, inclusive ela fica grávida, então esse é um dos grandes plots do filme. Ele tem que escolher entre a vida de crime e continuar com a esposa grávida, cuidando da família, até que acontece uma situação inesperada no filme que coloca esse relacionamento em xeque, e isso poderia transformar o filme numa outra coisa, mas o diretor consegue dosar isso muito bem, e a Cláudia Abreu tá sensacional nesse filme, cara. Então é isso, cara. Eu acho que esse filme aqui é uma obra-prima. Se você gosta desse tipo de filme que eu falei, de máfia, de ação, O Homem do Ano é a ótima pedida pra você. Tá disponível lá no catálogo do Globoplay e do Telecine. Então assim, assista, cara. Eu não vou entrar em detalhes sobre o filme como um todo. Meu objetivo aqui não é esse, porque quase ninguém conhece o filme. Sei que não vai dar muita visualização, mas você vai ser um dos poucos, junto comigo, que conhece essa obra-prima. O final é absoluto cinema, é um final contido, não tem porradaria, tiro, porrada e bomba, explosão o tempo inteiro ali no final, mas é um final condizente com tudo o que o diretor quer construir sobre o personagem Michael. Então basicamente é um filme de análise psicológica sobre um homem atormentado com o seu sentimento de impotência no mundo cruel em que ele vive, ao mesmo tempo em que ele não quer ser não quer ser um homem fracassado nesse mundo cruel em que ele vive. Ele quer se dar bem, mas ao mesmo tempo ele não quer ferrar ninguém. Então é uma dicotomia, um dilema excepcional que só os grandes diretores e os grandes atores conseguem empregar. Então assista O Homem do Ano, maravilhoso, nota 10 de 10, pra mim o melhor filme do cinema nacional, vale a pena, e coloca aqui nos comentários quais filmes nacionais você quer ver aqui no canal. E é isso, pessoal, um abraço, valeu!